Boa tarde, a graça e a paz. Mais um meio-dia com a Dani, todas as sextas-feiras, pontualmente ao meio-dia aqui no Instagram. E depois essa live vai lá pro canal do Telegram. E o tema de hoje é: o amor acabou? E é em tom de pergunta mesmo. Será se o amor acabou? Por que você tá nesse deserto na tua aliança? Por que tua aliança já partiu? Ela foi quebrada mesmo vocês estando na mesma casa, ou já estão até em casas separadas, ou o divórcio já aconteceu, ou está prestes a acontecer. E aí essa tarde eu quero te fazer uma pergunta: será se o amor acabou? Será se a falta dele, a falta da decisão de amar, fez com que a tua aliança se partisse? E não é só sobre o amor conjugal, amém? Será se o amor acabou na nossa vida? Será se nós deixamos de amar as pessoas? Afinal de contas, o que é essa palavra tão pequenininha, mas que tem tamanho significado? Hoje eu quero que você se faça essa pergunta: o amor acabou? E afinal de contas, o que é o amor? O amor é um sentimento? O amor é uma decisão? Ou eu só sinto amor se eu sentir borboletinhas no estômago? Ou o coração pulsar mais fácil, mais rápido? Afinal de contas, o que constrói o amor? O amor, ele é um componente único, sólido, ou ele é um componente formado de tantos outros componentes? Afinal de contas, o que é o amor? E a pergunta-chave de hoje é: o amor acabou? Olha que curioso, eu fiz uma enquete ontem, logo após a chamada da live de hoje, e eu fiz uma pergunta: você acha que a tua aliança se entrou no deserto porque o amor acabou? E de uma maneira surpreendente, a maioria respondeu que não. A aliança entrou em colapso, o deserto aconteceu, está acontecendo, mas não foi por falta de amor. E aí em seguida eu faço outras duas perguntas e digo assim: ok, o amor não acabou. A cumplicidade acabou? E olha que curioso, a maioria respondeu que sim, que a falta de cumplicidade era um agente para o fim, foi um agente para o fim. E aí eu faço mais uma pergunta: a gentileza acabou? E que curioso também, a maior parte respondeu que sim, que a falta de gentileza havia sido um agente de quebra dessa aliança. Então, qual é o sentido? Se a maioria diz que o amor não foi a falta dele ou o fim dele que fez a sua aliança entrar em colapso, mas por que a mesma maioria que respondeu que não foi a falta do amor foi a mesma maioria que respondeu que não havia mais conexão e nem gentileza? O que acabou? Você consegue perceber que o amor por si só, ele não tem como sustentar absolutamente nada, porque ele não é um composto único, mas ele é formado de tantos outros componentes. Amor sem gentileza não é amor. Amor sem conexão não é amor. Amor sem decisão não é amor. Então por que você acredita que não foi a falta de amor, mas foi a falta de conexão, foi a falta de diálogo, foi a falta de gentileza? Você consegue fazer uma autoanálise de tudo que você fez? Você consegue perceber qual é a tua parcela nesses 50% que te levaram até aqui? Ninguém é culpado absoluto. E ninguém é vítima absoluta. Esse jogo que se chama casamento, aonde é um jogo em dupla, dois que viram um, erros e acertos são compartilhados de maneira igualitária.
50% para cada um. Você consegue enxergar os teus 50%? Você consegue perceber aonde estão os teus 50%? Se você respondeu que não foi a falta de amor, mas foi a falta de cumplicidade e de gentileza, onde está o erro dessa equação? Onde que está? Você consegue parar para perceber? Aonde está o erro dessa equação? Deixa eu contar para você onde está o erro dessa equação. Está no nosso dia a dia, está nas nossas palavras, está nas nossas escolhas, está nas nossas ações. Se você for buscar na palavra, e ela é o nosso manual, para entender o que é a composição do amor, você vai perceber que, assim como eu, você vem falhando, há muito tempo. Aqui não é a intenção botar o dedinho na ferida de ninguém, é reconhecer que em nós também existem falhas. E a partir desse momento eu possa consertá-las. E a partir desse momento entender que não é sobre não sentir, não é sobre não acontecer, não é sobre nada disso. É sobre pessoas restauradas que conseguem restaurar suas vidas. Se eu não entender o que 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 4 ao 7, me diz, eu não entendo o que é o amor. Bora para uma enquete aqui, rapidinho. E esqueci de dizer, compartilha essa live com o maior número de pessoas. Agora para assistir simultaneamente ou depois no canal do YouTube. Olha o que 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7 vai dizer. O amor é paciente. Como andava a tua paciência? Como anda? Você tem sido paciente? Ou você quer, não vai agora, não vai me responder, não respondeu, não fez, não aconteceu, acabou a paciência. Anteontem, foi a primeira aula da turma 17 e eu falava com eles sobre a paciência e era algo que o Senhor precisava simplesmente colocar dentro de mim. Eu brinco que eu já nasci impaciente. Nem meus filhos eu aguardei 9 meses para tê-los. Um nasceu de 8, outro de 7. E aí eu te pergunto, nesse primeiro trechinho de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, o amor é paciente. Você tem sido paciente? Ou você fica lá na cadeirinha da vítima, ai meu Deus, já passou 1 mês, já passou 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, estou caminhando para o 4. Ou, não só sobre o tempo e a espera, você tem sido paciente, você foi paciente com a outra pessoa. Eu vou falar algo que eu fazia que possivelmente alguns de vocês vão se enxergar. Eu dizia pro Daniel, bora. Meu Deus, eu vou ter que esperar? Não espero nem pra ter meus filhos, eu vou te esperar. Não vou mesmo. Se tu não te apressares, olha, eu já fui. Coisas diárias, diálogos diários. Eu era egoísta ao ponto de dizer, não espero nem meus filhos para nascer, eu vou te esperar? Não espero. E não era só sobre sair de casa por termos um compromisso. Eu não esperava o meu marido para absolutamente nada. Eu tomava todas as decisões e depois ainda justificava. Eu já tomei porque você demora muito para pensar, a vida é ágil, vambora. Eu criava justificativas para minha impaciência. Você consegue se enxergar aonde você foi impaciente? E isso sim constrói o fim do amor. Constrói um muro entre vocês, onde cada um fica de um lado desse muro e a cada equívoco nosso nós vamos subindo essa muralha até chegarmos ao ponto de que ninguém enxerga mais ninguém.
E aí você diz, do nada. Não, não foi do nada. Esses tijolos foram sendo colocados por você e pela outra parte. Foi criada uma barreira. O primeiro trecho, na primeira vírgula, o Senhor está nos constrangendo e dizendo assim: o amor é paciente. Você tem usado, você usou da paciência? Sabe qual é a resposta verdadeira? Não. Nem eu, nem você. Talvez, possivelmente, você fosse bem mais paciente que eu. Amém? Mas você também não foi. Vamos para a segunda estrofe. O amor é bondoso. Você foi bondoso? Você foi bondosa de verdade? Sabe o que eu acreditava? Que por eu ter cuidado do Daniel, por eu ter passado um ano com ele dentro de casa, como se nós estivéssemos dentro de um hospital, eu achava que isso era a minha bondade. Eu dizia, eu dava banho, eu alimentava, eu trocava. Lembrando, o Daniel estava de fralda e de sonda. Até para levantar da cama ele precisava de auxílio. E eu achava que a minha bondade estava ligada em eu ter ajudado ele naquele período. Mas sabe o que eu não era? Bondosa. Bondosa em coisa alguma, porque eu fiz e depois me ressenti porque não obtive reciprocidade. A gente precisa entender de uma vez por todas, amor não exige reciprocidade. Se você está praticando um gesto de bondade com alguém, pode ser com seu cônjuge, com seu filho, com seus pais, com seus sogros, com seus amigos, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, não importa. Se você fizer um gesto de bondade, achando que deve receber uma plaquinha, uma medalhinha por ter acertado, desejando retribuição, não foi um gesto de bondade. Foi tudo menos um gesto de bondade. O Senhor diz que aquilo que eu dou com uma mão, a outra não precisa saber. Sabe por quê? Porque não é o reconhecimento que nós devemos buscar. Eu não fui bondosa. Muito pelo contrário. Depois que ele saiu desse lugar do leito, e que a vida, mesmo com muitas adversidades, começou a acontecer outra vez, eu dizia coisas para ele. Sai daí. Eu, hein? Fracasso. Tudo que tu fazes é fracassado. Nada dá certo. Por que Deus me abençoa e não te abençoa? Tu é um fracassado. Aonde estava a minha bondade com essas palavras? Aonde estava aquilo que eu mais amava, que era a minha carreira e o meu poder de superação? Era o que eu mais diminuía no Daniel, porque eu me achava fantástica. Muitas das vezes você não é bondoso, você não é bondosa porque você se acha fantástico. No mundo vai falar outro nome com F, tá? Mas aqui a gente vai dizer fantástico. Vamos para o terceiro ponto do que é o amor? O amor não inveja. Sabe o que eu mais ouço e recebo nas caixinhas? Tá no mundo, tá com a amante, tá virado do giraia e tá prosperando. E eu tô aqui, ribanceira abaixo na lasqueira. Sabe o que é isso aí, meu irmão, minha irmã? Inveja. E o amor não sente inveja. Por que a gente olha sempre achando que a grama do vizinho é mais verde e mais próspera e mais florida do que a minha, e eu entro no lugar de comparação quando a palavra de Deus está me dizendo o amor não inveja? E antes que eu passe para a próxima, eu quero te perguntar, será mesmo que não foi a falta de amor que trouxe a tua aliança ao fracasso? Será? 1 Coríntios capítulo 13, versículos do 4 ao 7, primeiro está dizendo para mim e para você, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja. Será se você
não teve essas 3 atitudes? Será mesmo? O amor não se vangloria. Sabe o que eu gostava de fazer na minha terra? Descontar vantagem. Eu dizia pro Daniel, tá aí, tive que sair do meu trabalho, minha carreira foi pro zero, tô recomeçando uma nova carreira num segmento totalmente diferente e olha aí, já tô obtendo sucesso. Enquanto tu tá remando aí, não chega em lugar nenhum. Eu adorava dizer o quanto eu era fantástica nas coisas que eu fazia. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. E aqui é o sentimento do orgulho. Eu vou fazer. Ah, mas não faço mesmo. Sabe o que eu dizia pro meu marido? Ninguém segura no meu pulso. Tu não vais me comandar. Ninguém vai me dizer o que eu preciso ou o que eu deva fazer. Ninguém segura no meu pulso. Você tá pensando o quê? Você vai falar e vai ouvir. E senta bem aí que agora você vai ouvir. E eu ia nas feridas que eu sabia que sangravam dentro dele. Tamanho era o meu ego e o meu orgulho. E se ele tentasse falar, eu dizia, não tem nem por que falar. Será se você não foi orgulhoso? Quantas vezes você foi orgulhoso? Quantas vezes a altivez toma conta de você e tomou conta de você dentro da tua aliança? Quantas vezes? O amor, ele não maltrata. E aí você deve pensar, eu não dei na cara dela, nem eu dei na cara dele, então não maltratei. Será? Será se só a agressão física é uma forma de maltratar alguém? E o repúdio? Sabe como eu maltratava o Daniel? Se ele me irasse por qualquer coisa, eu simplesmente o ignorava. Eu não falava. Ele falava comigo e eu não respondia absolutamente nada. Ele podia dizer assim pra mim, você não tá me ouvindo? Entrava por um ouvido ou pelo outro. E eu era capaz de passar dias ignorando ele. O que isso é? Isso é maltrato. Isso é maltratar. Será mesmo que você amou de verdade? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7 vai dizer, o amor não procura os seus interesses. Eu só topava aquilo que eu achava que era bom pra mim. E, gente, aqui eu tô rasgando o peito e eu já disse pra vocês, pra cá, pra live que é aberta, pra página, pro canal do YouTube, pros nossos mentorados, eu sou alguém real, de carne e osso, que errou, mas que hoje busca ser transformada todos os dias pela palavra e através da condução do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que eu tô falando sobre a minha parte, sobre os meus 50%, porque eu não os enxergava. Eu enxergava o quê? O Daniel traiu, o Daniel roubou, o Daniel enganou, o Daniel foi ingrato, o Daniel foi invejoso. Eu só olhava o que ele havia feito de errado comigo. Mas eu era incapaz de reconhecer o que eu havia falhado com ele. Essa conta fecha igual. Ninguém aqui vai sentar no banquinho da vítima, não, e muito menos entrar na estratégia do crente Disney, porque eu fui o cara fantástico, ok? Nós colhemos o que nós plantamos, e eu plantei durante muito tempo o que eu colhi. Foram anos lançando sementes ruins. E isso me levou a um deserto de 10 anos.
dos quais quase 4 foram separados. Se eu não reconhecer as minhas falhas e só olhar as falhas do outro, sabe o que vai acontecer? Nada. Se eu não entender as minhas fragilidades e transformá-las através da palavra e do Espírito Santo, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Nada. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 ao 7. O amor não guarda rancor. Uma coisa que eu guardava. Daniel me fizesse algo, eu guardava aquilo bem guardadinho. Em qualquer discussão, eu jogava na mesa. Mas tu fizeste isso, tu fizeste aquilo, tu fizeste aquilo outro, e nananã, e bababá. Uma coisa que eu sabia guardar era rancor. E ele vinha acompanhado, e ele sempre vem acompanhado de um outro sentimento chamado senso de justiça. Eu dizia, que legal, né? Tu aprontou tudo isso e agora eu tenho que te desculpar, eu tenho que te perdoar e eu tenho que aceitar e conviver com os teus erros? Não mesmo, mas não mesmo. Olha aí os meus 50%. O amor não se ira facilmente. Ou coisa que me dói. Porque me irar é, um estalar de dedos. Até se o sofá estiver desarrumado, seria capaz de me irar. Um copo fora do lugar? Rapaz, o tempo fechava. Olha aí os meus 50%. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 ao 7. O amor não se alegra com a injustiça. Quão injusto eu fui com Daniel tantas vezes. Eu só via que eu trabalhava, eu sustentava a casa, mas eu não via que através dele havia na minha vida aquilo que no turismo a gente chama de backstage. O que é um backstage? Quem dá um suporte. Eu conseguia crescer na minha carreira, prosperar, mas eu tinha um suporte. Eu passava às vezes 40 dias fora do Brasil trabalhando. Mas a minha casa ficava resguardada, porque o meu suporte era o Daniel. Os nossos filhos ficavam resguardados, porque o suporte era o Daniel. Mas eu não enxergava, eu só enxergava que eu era fantástica. Tudo que ele fazia tinha um peso muito insignificante se comparado com as coisas que eu fazia. Tudo meu tinha um peso maior e o dele tinha um peso bem menor. Eu era fantástica. Em nada eu era justa. Em nada. Sabe o que é nada? Nada. Mas olha que 1 Coríntios 13, do 4 ao 7 vai dizer: mas o amor é aquele que se alegra com a verdade. Hoje eu posso dizer para vocês, eu vivo um amor que se alegra na verdade. Eu precisei ser restaurada como Daniel também. A minha rotação 220 precisou baixar. A rotação 110 do Daniel precisou aumentar para que a gente se encontrasse nas nossas diferenças. Durante a maior parte do nosso relacionamento, e o Daniel esse ano completamos 20 anos entre namoro, noivado, o período que separou e casou de novo, são 20 anos de caminhada. 20 anos.
Nesses 20 anos, a gente precisou mudar padrões. Foi necessário uma metanoia dentro de mim e dele. Eu precisei aprender a ser cuidada. Eu não me deixava ser cuidada. E eu me ressentia. Eu dizia, eu tô exausta. Tudo é sobre a minha responsabilidade. Mas eu sequer me permitia ir para o lugar da fragilidade. E tá tudo bem. Eu e você não somos mulheres maravilhas. Isso é coisa do inferno de feminista do cão. Seja frágil. Sabe o que está acontecendo com nós mulheres? Isso é agora para você que é mulher assim como eu. A gente entrou num lugar, a sociedade, a cultura, a mídia nos levou para um lugar onde há uma disputa entre homens e mulheres. Homens que não crescem e mulheres que querem ser empoderadas e fortes demais. O que a gente está ganhando com isso? Divórcios, famílias estraçalhadas. O conceito de união foi quebrado, foi esmiuçado. Quer ver uma expressão tão vulgar? Vulgar, essa que é a expressão dessa palavra. Mulheres que dizem enche a boca, chega o peito, enche de ar. Eu não deito pra macho. Eu tenho ojeriza dessa expressão. Afinal de contas, o que é deitar pra macho? Da mesma forma que como mulher eu quero ser respeitada e não colocada numa expressão diminutiva, por que eu também coloco os homens? Porque quando eu uso a expressão macho, eu quero dizer que ele precisa ser menor do que eu. Homens e mulheres não são menores. Eles foram criados para andar juntos como um só e não separados como divergentes. Sabe o que isso traz no nosso dia a dia? Inveja, vangloria, orgulho, maus tratos, ira, injustiça. Aí você ouve da mídia coisas do tipo, você vai cozinhar pro teu marido, manda esse macho se resolver. Você não trabalha e ele também? Então ele, quando chegar, que faça a sua comida. Isso nós ouvimos. Sabe o que eles ouvem? Rapaz, mulher não tem que mandar na gente não. Quer sair, sai mesmo, não fala nada pra ela, é isso aí. Homem tem que ser desse jeito. E o que a gente está ganhando com isso? Quebrando todos os significados e os componentes do que é realmente o amor. A gente só está ganhando dor, choro e divórcio. Não está ganhando mais nada. É show, dor e divórcio. Na hora que eu cozinho para o meu marido, depois de ter trabalhado um dia inteiro, eu não posso esquecer que quando chega a noite, ele me cobre, calça os meus pés com uma meia, porque eu sinto frio. Eu não posso esquecer de que ele também faz coisas por mim e para mim sem nenhum interesse. Por que eu só olho o que eu fiz, mas não consigo olhar o que o outro fez e ser grata e ser grato por isso? Acho sempre que é mais do que a obrigação. O que você está ganhando com isso? Nada, além de dor, lágrimas e divórcio. A sociedade diz pra gente, não se deite pra macho. Não seja comandado por mulher. Enquanto famílias são destruídas, esqueceram qual foi o propósito que Deus criou o homem e a mulher para que fossem um só e não andando em separado. Eu não preciso reavivar ou reafirmar a minha identidade, diminuindo a identidade do outro. Ah, eu vou ser chamada de a mulher do Daniel? Não. Eu tenho nome. Meu nome é Daniela. Por que vão me chamar como a esposa ou a mulher do Daniel? Por que vão me comparar em tudo que faça relação a um macho? Hoje eu tenho orgulho de quem olha pra mim e diz, ela é a mulher do Daniel. Mas durante muito tempo eu só quis ser a Daniela. Eu não queria andar em unidade com meu marido.
Como eu também sinto orgulho em dizer: o Daniel é marido da Daniela. Como eu tenho orgulho de ouvir: lá vai o Daniel. Quem é o Daniel? O marido da Daniela. Porque durante muito tempo eu quis ser e eu fui só a Daniela. Porque a Daniela era fantástica. Quantas vezes você se colocou nesse lugar? Eu sou fantástico, cara. Tá doido? Sorte a dele, sorte a dela de me ter na sua vida. Uma frase que eu dizia pro Daniel: sabe qual é a tua sorte? É que eu existo na tua vida. Como se eu fosse o universo dele. Eu não era e eu não sou e eu nunca serei, porque o nosso universo é o Senhor. Hoje eu quero refazer a pergunta. E aí você que tá aí enquanto eu tomo um golinho de água, foi o amor que acabou? Escreve aí sim ou não. Não o amor de sentimentos, mas a construção de tudo aquilo que compõe o amor. O que está acontecendo na tua aliança foi o amor que acabou? Escreve aí, sim ou não. Hoje não, né, meu marido? Mas no passado foi bastante. Foi o amor que tinha acabado. Como cristãos, eu não posso esquecer jamais que a personificação que já houve nessa terra do que era o amor foi Cristo Jesus. A palavra cita ele como o verdadeiro amor. Sabe o que quebrou a minha aliança com o Daniel? Foi a falta dele. O amor não é o sentimento, o amor é a construção. E o que é a construção? Quais são os pilares daquilo que forma o amor? Dessa decisão diária e racional que eu preciso ter todos os dias? Paciência. Se eu tenho a paciência como um pilar, eu não desisto. A bondade, se a bondade existir dentro dos pilares do que é o amor, eu não desisto. A falta da cobiça, da inveja, se isso estiver como um dos pilares do que é o amor, eu não desisto do outro. Se gabar, se vangloriar, se isso não estiver ausente do que é o verdadeiro amor, eu não desisto. O orgulho, a soberba, se isso não estiver fora do que é o amor, eu não desisto. O repúdio. Se eu entender que eu não posso repudiar, maltratar o outro, eu não desisto. Entenda, eu tô falando sobre você, eu não tô falando do outro, é sobre você. Você que tá ouvindo agora. Você precisa ser paciente, você precisa ser bondoso, você não pode ser invejoso, você não pode se vangloriar, você não pode se orgulhar, você não pode maltratar, você não pode buscar os teus interesses, você não pode se irar, você não pode guardar rancor. Mas você deve se alegrar em ser justo, se alegrar na verdade. E o trecho final de 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 ao 7 vai dizer para mim e para você: o amor tudo sofre, tudo crê, acreditar. Eu preciso acreditar, tudo espera, tudo suporta. Sabe por que as alianças estão se quebrando? Feito madeira velha apodrecida? Porque ele não suporta, ele não crê, ele não espera. Que é tudo para agora, para já. E antes que você possa dizer: ah, mas quem faz tudo isso de errado é o outro, deixa eu te contar uma verdade que talvez esteja doendo aí em você.
Você é igual. Você é igual. Você é igual a ela, a ele, igual a mim, igual a todo mundo. Você também falhou em todas essas coisas. Você também errou em todas essas coisas. Você também tem 50% de responsabilidade sobre todas as coisas. Se você entrou aqui agora, ou se você depois vai assistir lá no YouTube, saiba que essa palavra é para você. Não é para outro não, é para você. Como ela era para mim. Não era para o Daniel não. Em outra época eu dizia, mas o Daniel tinha que assistir isso daí, rapaz. Para ele ver, olha de tudo de errado que ele faz. E eu não consegui enxergar que eu também. Hoje, essa mensagem é para você. Para você. Hoje eu te convoco. É mais do que um convite, uma convocação. A parar, a pensar, a refletir, a meditar. Quantas e quais foram as vezes que você falhou em todas essas coisas? E a partir daí, você renovar a sua vida e mudar a sua história. É sobre isso. Eu e você somos responsáveis de maneira igual. Então, se eu for responsável pela minha parte, sabe o que Deus faz? Vai lá com o outro, sem que você precise colocar o dedinho na cara. E aí o Senhor, o mesmo Espírito Santo que trabalhou em você, vai lá e alcança a outra parte, porque vocês dois são um só. Ninguém fica curado pela metade. Ninguém toma remédio e todo o corpo não o processa. Cabe a você mudar a sua história a partir daquilo que Deus está falando para você, que é a sua parte. Amém? Uma boa tarde. Fiquem com Deus. A graça e a paz que o Senhor Jesus nos abençoe. Bom final de semana.